Vamos lá. Olá, ministro Renan do Jornal o Globo. Eu queria entender melhor a primeira medida que o senhor anunciou, porque o senhor falou um percentual de 30%. O que seria exatamente? Seria a limitação da compensação a 30%? E 30% de que exatamente? É mais ou menos como funciona o... Você deve 100 de impostos num determinado ano, você vai poder compensar 30 dos impostos devidos. E o crédito que eventualmente você mantém, ele está protegido pela Selic. Ele está naturalmente sendo protegido como qualquer crédito tributário. Você falou de compensação, que seria um critério similar à compensação do prejuízo das empresas. O parâmetro de compensação é prejuízo? O que seria exatamente essa compensação? Eu dei um exemplo só para que a regra não seja vista como uma novidade no sistema tributário brasileiro. Já é assim em várias questões. Você tem o prejuízo fiscal das empresas como um elemento que há muito tempo já está absorvido, já está entendido pelos contribuintes. E, na verdade, nós estamos falando de casos muito particulares, né? Não estamos falando de uma coisa... Estamos falando de casos muito particulares para evitar que uma empresa multinacional fique 5 anos sem pagar imposto. Esclarece isso. Essa regra de limitação vai valer para créditos acima de 10 milhões de reais apenas, tá? São poucas empresas, não é o pequeno contribuinte, o pequeno e médio empresário que vai ter 10 milhões de reais. Quando você tiver uma decisão judicial superior a 10 milhões de reais, aí vai haver uma limitação temporal para a utilização desse crédito. Ou seja, a gente está falando de alguns milhares de empresas dentro das 20 milhões de empresas brasileiras. Oi, eu sou a Edna Lula, do Correio Brasiliense. A minha pergunta também vai nessa direção. O secretário citou os 10 milhões. Eu queria saber se os senhores têm um cálculo de quanto seria isso por ano, né? Essa limitação ficaria... Os senhores têm um cálculo do impacto disso na arrecadação anual? Em relação à terceira questão também que o senhor colocou da desoneração, eu fiquei com algumas dúvidas. Eu queria saber, em relação a essa desoneração do primeiro salário mínimo, né? Se já está previsto na reforma da renda, se vai valer para todos os trabalhadores ou se para os 17 setores específicos. Queria saber também se o senhor citou que conversou com lideranças empresariais. Eu queria saber se entre essas lideranças estão empresários do setor, dos 17 setores. E por último, queria uma avaliação do senhor em relação à arrecadação prevista para 2024, dentro de todas as reformas que foram feitas, porque a gente sabe que várias medidas tiveram que ser negociadas e o senhor prometeu um estudo, né, em relação à previsão para 2024. Queria saber se o senhor já tem isso e se vai ser possível chegar aos 169 bilhões. Olha, como toda meta, ela será perseguida ao longo do exercício, acompanhando a evolução da execução orçamentária. Nós devemos ter um primeiro trimestre que vai inspirar cuidado em função do que aconteceu nos últimos 2 trimestres desse ano. Nós tivemos uma perda de arrecadação nos 2 trimestres. Vale lembrar que a taxa real de juros atingiu o pico dela em 2023, e isso teve reflexos na atividade econômica, né? Porque o que conta é a taxa de juros real, né? A taxa de juros real atingiu o pico dela neste ano, né? E evidentemente isso está nos comunicados da própria autoridade monetária. Isso é para restringir a atividade econômica mesmo. Isso teve impacto de 25 bilhões de reais na receita estimada, entendeu? Então você tem que fazer... o fiscal depende também do monetário, né? Ele não depende só das medidas fiscais que você toma. Conforme eu sempre falo, são 2 braços do mesmo organismo. Não consegue separar um braço do outro. Eles são do mesmo organismo. Então, quando o monetário é muito restritivo, ele impacta o fiscal. Então, a estimativa de perda de arrecadação esse ano, em virtude disso, foi da ordem de 25 bilhões de reais. Tá certo? Em relação ao primeiro salário, eu falo com quem me procura, não necessariamente
Eu reclamei, inclusive, assim, entre aspas, né? Eu não posso reclamar disso, porque reclamar e não ser procurado é uma coisa estranha. Mas o Ministério da Fazenda foi muito pouco procurado pelos setores para negociar os termos dessa lei. Praticamente não tem nenhum pedido de audiência dos setores envolvidos para tratar desse assunto. Como nós, em oportunidades ocasionais, dialogamos no sentido de encontrar uma alternativa para aquilo que estava sendo proposto. E, de novo, tudo que se quer é um acordo. Ninguém aqui está... Não fosse isso, teria outro caminho. Nós estamos buscando o caminho do entendimento, desde o começo. Então, nós vamos explicar os líderes do Senado, da Câmara, para que nós tenhamos êxito. Quem ganha é a sociedade como um todo. Sempre quando você favorece um setor que não traz nenhum benefício social, você está prejudicando toda a sociedade, invariavelmente. Por isso que é difícil achar um economista sério que defenda a manutenção desse tipo de privilégio. Porque beneficia quem? Ao Brasil? Não. A poucas pessoas envolvidas. Tá? O emprego desses 17 setores caiu. A medida de 2011, essa medida foi tomada em 2011 para ser temporária. E os setores, no cômputo geral, desempregaram. Então, aquela ideia original de que aquilo fomentaria o emprego se revelou equivocada. Nada contra tentar as coisas. Eu sou a favor de muitas vezes você pode tentar e errar. O caso do Pérsia é outro caso. Foi tomada uma decisão pensando numa estimativa, deu 4 vezes mais. O erro não está em inventar, o erro está em não reconhecer que precisa rever. Esse é o problema, é não rever. Então, nós precisamos aprender a rever decisões que foram tomadas e que não produziram os melhores efeitos. Você quer falar do primeiro salário, que ela perguntou mais detidamente? A questão do primeiro salário é uma isenção parcial nessa primeira faixa salarial, né? Em 2 anexos que foram produzidos a rigor pela Secretaria de Política Econômica, né? Foram classificadas as empresas em 2 categorias, levando em consideração a utilização do benefício atual, o volume de emprego, e a partir disso produziu-se um benefício de isenção parcial para essa primeira faixa salarial, que haverá uma incidência em vez de 20% de 10% para as empresas do primeiro anexo e de 15% para as empresas do segundo anexo. Não é uma isenção total. Mas ela é para toda a primeira faixa. Mesmo quem ganha 2, 3 salários mínimos, fica desonerado parcialmente para essa primeira parcela do salário dele, como se fosse a tabela progressiva do imposto de renda. Aqui da Bloomberg. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor tem uma estimativa dessas 3 medidas juntas, quanto que elas representam de recuperação, né, ou receita a mais no orçamento de 2024. E aproveitando que o senhor tem que sair, eu gostaria de pedir um comentário do senhor sobre o IPCA 15, que saiu hoje e que veio acima das estimativas de mercado em 4,72, que está ali encostando na banda superior da meta de inflação. Começando pela última, o que está nos preocupando em relação ao IPCA é um item do IPCA, que são as passagens aéreas. Elas cresceram nos últimos 4 meses 65%. Imagina vocês, elas já estavam caras, né, 4 meses atrás, e elas subiram 65% as passagens aéreas, o que está impactando o IPCA. Então não é uma inflação que afeta de maneira uniforme toda a sociedade, mas afeta efetivamente quem faz uso desse meio de transporte, em geral, em função do trabalho, do que quer que seja. Então um impacto muito forte no IPCA. Eu não sei quanto 65%
representam no IPCA, mas não é de se desconsiderar. É pesado o aumento de 65% em 4 meses. Então isso inspira muito cuidado. A outra coisa é sobre essas medidas que estão sendo tomadas, elas, de certa maneira, elas estão repondo o que nós perderíamos se elas não fossem tomadas. Elas não melhoram o resultado primário projetado. Elas simplesmente substituem perda de arrecadação. Ela só repõe a perda de arrecadação projetada. Por exemplo, na folha de pagamento, a renúncia, mesmo com a remuneração parcial, se eu não estou enganado, é da ordem de 6 bilhões de reais. Entendeu? Então, a reprogramação do PERSE repõe esse valor que vai ser despendido com a manutenção da desoneração. Porque, na verdade, nós estamos mantendo a desoneração. Isso eu não sei. Nós vamos fazer a regulamentação, mas como o ministro disse, nesse exercício nós teremos em torno de 65, talvez até 70 bilhões de reais de compensação por decisão judicial. Nós já levantamos um volume a partir dessa faixa de 10 milhões de reais, que é o universo que nós pretendemos abranger, de 35 bilhões de reais que foram cadastrados. Então é uma parcela disso que nós vamos distribuir ao longo dos anos. Então é uma redução desse impacto imediato. Então, lembrando, Marta, que a JCP ela foi desidratada também no Congresso. Então tinha uma estimativa de receita da JCP que não vai se confirmar porque o projeto foi alterado. Então, é o que eu estou dizendo, são medidas que repõem aquilo que nós entendemos que não vai se confirmar ou por decisão do Congresso ou por uma frustração, no caso das compensações, de receita que foram apuradas a partir dessa análise da Receita Federal. Então nós estamos procurando manter o orçamento equilibrado, repondo uma renúncia nova, que não está consignada na peça orçamentária. Então não há previsão de uma receita adicional ao que está na peça orçamentária. Isso é bom dizer, porque senão alguém vai ter ideias a partir disso. E a ideia não é abrir espaço, é manter os objetivos da peça orçamentária e do marco fiscal. Inclusive, complementando, ministro, é mais importante, inclusive, do que esse valor que eu falei, é essa previsibilidade dessa compensação, de nós não sermos surpreendidos na execução orçamentária com uma decisão judicial de 1 bilhão, de 2 bilhões de reais, que às vezes acontece. Isso é mais importante para a gente. Só para vocês terem uma ideia, uma única empresa ganhou o direito de compensar 4,8 bilhões de reais. Agora, 2 meses atrás. Uma única empresa. O jornal Estado de São Paulo fez matéria sobre ela já. Foi mais de 2 meses? O tempo está passando rápido. Aqui, ministro, Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Só para a gente não ter uma ordem do valor das 3 medidas juntas, a gente não consegue fazer uma estimativa por enquanto. E o senhor mencionou a JCP e tinha falado sobre uma administrativa, né? Isso... Nossa, a desoneração e o PERSE, eu falei, são 6 bilhões de reais. Ela se compensa. Entendeu? Mas as 3... Não, mas eu estou falando juntas, as 3... O PERSE é uma medida, a desoneração é outra. Elas se compensam. Uma anula a outra. 6 bilhões de reais. E a compensação é uma medida, inclusive, preventiva, para que nós não sejamos surpreendidos no ano que vem com 100 bilhões de compensação. E aí todo o planejamento feito pela Receita se desfaz, sem condições de replanejar. Lembrando que só valores acima de 10 milhões de reais é que estarão sujeitos a essa regra. Tá bem?
Ok. Sobre o JCP, o senhor tinha falado que ia anunciar uma medida administrativa provavelmente em janeiro, isso já está sendo... Como que tem alguma... Pode adiantar alguma coisa? Já Não. Oi, ministro. Bom dia, Marcela Aires, da Reuters. Aqui. Eu gostaria de um esclarecimento, ministro, em relação ao trâmite dessas medidas. Essa da desoneração... Não estou te ouvindo direito, desculpa. Perdão, essa medida da desoneração, ela veio para substituir o projeto de lei que foi aprovado, o presidente vetou e o veto foi derrubado, certo? O formato dela é MP. Qual é a segurança jurídica que ela tem? Que ela pode expirar e aí, em tese, valeria o projeto que foi aprovado pelos parlamentares. E o senhor chegou a mencionar, quando o veto caiu, um impacto estimado de 25 bilhões de dólares, de reais. E isso ensejou, de certa forma, a expectativa que a compensação viria na mesma ordem. Não, mas é que ali teve outros jabutis incluídos ali, que não estão sendo tratados nessa MP. Você lembra que a questão dos municípios, depois que nós repusemos o dinheiro do FPM e pagamos esse ano, inclusive com correção monetária, o que foi pago o ano passado, nós nos dispusemos a sentar com a Confederação de Municípios para estabelecer o perfil de municípios que eventualmente poderia ser alvo de uma medida de reforma nessa direção. Então isso não está sendo tratado por essa MP. E era o maior valor da lei atual. A MP só substitui a parte da desoneração da folha? Não, substitui a lei toda. Então, a parte dos municípios vai cair, na prática, com a MP? Ela vai ser objeto de uma negociação específica, que a SRI vai convocar a partir de janeiro. Porque ali não tinha nem análise de impacto, não tinha nenhuma... Era sempre uma estimativa um pouco etérea, né, do que ia acontecer. Mas as estimativas chegavam a 15 bilhões de reais de perda só dessa medida. 15 bilhões de reais de perda. Então, nós vamos fazer conta. Nós temos que nos habituar a fazer conta. Né? Nós também perdemos um pouco a capacidade de fazer conta. Isso tem prejudicado bastante. Somar, subtrair, atividades importantes na elaboração de leis. Porque senão você perde o controle do orçamento. A gente quer fazer o bem, mas tem que saber do que nós estamos falando. A partir do momento que você aprova uma lei, não precisa pagar mais tal coisa, bom, alguém vai pagar. Né? Se essa coisa não for paga por um, vai ser paga por quem? Por isso que toda lei é obrigada a ter uma compensação. Toda lei. A lei de responsabilidade fiscal exige que toda renúncia seja acompanhada de uma compensação. Então, só por isso, não precisa nem olhar para a Constituição. Só por isso já não seria possível uma sanção. Só por isso. Eu vou contar uma coisa para você. Eu fui 7 anos ministro da Educação. Quando se falava em bilhão na esplanada, era uma coisa extraordinária. Bilhão. Um programa de 1 bilhão. Hoje você fala de 10, 20 bilhões. O Brasil será que enriqueceu tanto assim? De 10 anos para cá? Ele pode falar de 10, 20, 30, 40, 50 bilhões, como se a gente tivesse em condições ótimas. Nós temos que voltar à disciplina, ver quanto custa, qual é o impacto social que tem, se aquilo está funcionando. Sempre foi assim, deve ser assim. Mas de uns anos para cá nós perdemos um pouco essa prática. E no ano passado nós largamos mão de fazer conta. Os estados perderam 80 bilhões de reais de arrecadação por causa das leis complementares do Bolsonaro. 80 bilhões de reais. Quando você olha para a inflação do ano passado e para a inflação desse ano, que é mais baixa, né, você fala, caiu, mas não caiu tanto. Caiu muito. Se você levar em consideração que aquela inflação era artificial, e que essa inflação reonerou aquilo que tinha sido desonerado, a distância é muito maior, mas muito maior.
Nem aquela inflação era tão baixa, nem essa é alta. Porque quando você trabalha com isenção fiscal de insumos estratégicos e de escala monumental, como é o caso de combustível fóssil, qualquer mudança na tributação causa impacto incrível na inflação. Então, uma inflação fictícia do ano passado. Inclusive, teve economistas, não vou lembrar quem agora, mas teve estudo econômico mostrando qual seria a inflação do ano passado se não fosse as leis complementares que deu presente para o chapéu alheio e que veio parar na nossa conta. Porque nós é que tivemos que fazer um acordo com o Supremo Tribunal, com os Estados, para repor as perdas do ano passado. Então, nós precisamos voltar a fazer conta. Nós precisamos voltar a saber o impacto das medidas que nós estamos tomando. Simpatia por medidas, eu tenho várias simpatias, mas não estão bem. Como é que nós vamos organizar? Então, eu conversei com o proponente da medida dos municípios, o senador Jacques Wagner. Ele me pediu, falou, Haddad, você não deixa isso de canto, não. Vamos resolver. Eu falei, não, eu me comprometi publicamente a sentar com os municípios, mas eu tenho que fazer um estudo. Quanto isso vai custar, como vai ser compensado. Aí você manda para o Congresso e passa a segurança de que você está lidando com a coisa pública com responsabilidade. É só disso que se trata. Né? Ninguém está pedindo para não ter ideia, para não ter iniciativa, mas para nós irmos acompanhando a evolução dos números e tomar a medida certa, na hora certa, quando é possível, na escala possível. É disso que se trata. Essas medidas de hoje são avaliações de projetos que não deram certo. É disso que se trata. E está repondo uma perda de arrecadação para cumprir os objetivos do marco fiscal. É disso que nós estamos falando. Bom dia, ministro, secretários. Fernanda Ruvenada, Globo News. Eu tenho algumas dúvidas que até complementam a da colega. Com relação à desoneração, o senhor falou que vai ser uma medida provisória. As outras medidas também vão ser enviadas? Sim, é a mesma peça. É porque o objetivo dessa medida provisória é repor as condições do orçamento apresentado em 31 de agosto. Entendeu? Nós estamos repondo as condições do dia 31 de agosto. E quando que elas devem ser enviadas? Esse ano ainda, porque obrigatoriamente tem que ser esse ano. Com relação às prefeituras, o senhor falou que então vai ficar a critério do Planalto essas negociações diretamente. As prefeituras não entram na medida provisória. Nós vamos negociar com as prefeituras de acordo com o que manda a lei. Tem que analisar a proposta, fazer análise de impacto e buscar compensação. E essa reunião... Se esses critérios forem atendidos, nós vamos prosperar com a proposta. Essa remuneração gradual que os senhores vão enviar a partir da medida provisória vai atingir aqueles 17 setores que estavam especificados no projeto do Congresso. E com relação à desoneração ainda, ministro, quando foi ventilada essa possibilidade de fazer uma reoneração gradual com alguns parlamentares, algumas bancadas do Congresso se manifestaram contra, não reagiram bem, fizeram um ato até com relação é normal numa democracia os lobbies, é normal numa democracia os grupos de interesse defenderem os seus privilégios. É normal. Isso tem na França, nos Estados Unidos, não é? Isso é normal. O papel da fazenda é olhar para a floresta. É olhar como é que a floresta vai funcionar. A pessoa está olhando para a sua árvore. Eu quero proteger isso aqui. Nós estamos olhando para a macroeconomia. Nós temos que fechar um projeto. Tem que fazer sentido para as pessoas. Porque a maioria dos empresários não tem privilégio nenhum. Não tem sequer acesso ao Congresso Nacional. Entendeu? Mas isso então seria uma segunda leva de conversas a partir do ano que vem? Tudo vai depender de conversa. As pessoas vão lá fazer pressão setorial, nós vamos explicar como é que uma coisa vai se portar. Quem vai ganhar o debate, eu não sei.
o que eu tenho observado da parte do Congresso Nacional é muita sensibilidade para os argumentos que estão sendo apresentados pela Fazenda. Eu sou muito grato até aqui pela maneira como o Congresso está tratando os assuntos da Fazenda. Não tenho queixa. Pelo contrário, sempre que posso, enalteço o papel dos líderes em nos ouvir. Não necessariamente eles tomam a decisão que nós gostaríamos, mas, em geral, vai na direção pretendida e negociando. Então, nós estamos fazendo isso. Então, o pedido que eu faço para os grupos afetados é o seguinte: vamos analisar o que é melhor para o Brasil. O que é melhor para o Brasil agora é fazer uma revisão dos programas que não trouxeram benefício para o país e melhorar o desenvolvimento econômico, com redução do juro, que está caindo e tem que continuar caindo, com sustentabilidade. É isso que nós queremos, com justiça social. É assim que nós estamos procedendo. Mas é natural que o debate vai se dar. Não tem problema com isso. Nós vamos levar os melhores argumentos para o melhor, porque nós não fomos ouvidos. Essa que é a verdade. Eu não esperei derrubar. Eu não tinha tempo para cuidar de tudo simultaneamente. Você viu quantas medidas foram aprovadas na última semana? Na última semana nós estávamos negociando JCP, 1185, BET e mais reforma tributária. É humanamente impossível cobrar isso, sendo que nós nunca fomos procurados. Se tivéssemos sido procurados, nós teríamos encontrado espaço na agenda, meia-noite, 1h da manhã, para tratar desse assunto também. Mas nem isso aconteceu. Nem isso aconteceu. Pega a minha agenda do ano inteiro e vê lá se tem um pedido de audiência para tratar desse assunto. Então, nós estamos num gesto de, assim, nós estamos defendendo a floresta. Chama o Brasil. É o cara que ganha salário mínimo, é a pessoa que precisa de um médico no posto de saúde, é a pessoa que precisa pagar as dívidas que tem e não consegue por causa do juro alto. Nós estamos pensando em todo mundo. Agora, é natural que o empresário pensou nele. Mas eu não posso pensar só nele, eu tenho que pensar em todo mundo. E o patrimonialismo no Brasil é uma coisa medonha, tem 500 anos. Nós somos um país intrinsecamente patrimonialista. É assim que funciona o Brasil. Tem que parar de funcionar assim. Se a gente quer crescer como nação, não vai ser desse jeito. Vai ser repactuando. O grande passo dado pela reforma tributária, que tem os jabutizinhos lá, na reforma tributária. Né? Se vocês forem ler com cautela, vocês vão ver que tem alguns. Mas foi amplamente negociado e tem uma cláusula de revisão periódica. Mas o grande sacado da reforma tributária é que ela elimina centenas de penduricalhos numa emenda constitucional. Põe fim a isso. Nas assembleias legislativas, na briga entre os estados, na briga dos estados com a União. Põe fim a isso. Moderniza o sistema. Evita o patrimonialismo. Evita que um grupo, um empresário, um setor, se beneficie por uma lei que só diz respeito a ele, não diz respeito à sociedade. Evita a erosão da base fiscal do Estado, que é o que aconteceu. Nós perdemos mais de 1,5% de base tributária no Brasil. 1%. O gasto tributário no Brasil triplicou. Então isso tudo tem que passar por uma revisão do que vale a pena manter, do que não vale a pena manter. Sim, pode ser. Bom dia. A primeira pergunta, Jéssica Santana do Valor Econômico, a primeira dúvida é, então, assim, no caso da compensação, né? Eu sou uma empresa, eu tenho 100 milhões de créditos para compensar, vai se limitar, então, a 30% desse valor por ano, né? É isso, né? A segunda pergunta é se essa compensação, ela não pode ser assemelhada, por exemplo, a uma espécie de
chama-se de calote, como para técnicos precatórios, porque a empresa tem direito a compensar esse crédito, foi estabelecido pela STF, modulado em 2021, e agora os senhores estão limitando, jogando esse direito para frente, como foi feito com a PEC dos precatórios. Isso não pode ser questionado judicialmente, por ser talvez inconstitucional? Obrigada. O questionamento pode ser tudo, né? Tem uma judicialização enorme, né? Mas me parece que é uma regra de bom senso, por isso que eu citei o caso do prejuízo fiscal, né? Que as empresas têm e que elas não compensam de um ano para o outro. Você tem um planejamento em relação a isso. Então, na minha opinião, é uma coisa mais saudável assim como a empresa precisa se planejar, o Estado precisa se planejar também. É uma regra que já... nos anos 90 tinha uma lei que só permitia compensação tributo a tributo, conforme eu mencionei. E nunca foi arguída a inconstitucionalidade dela, que eu saiba. Não tem notícia de uma arguição de inconstitucionalidade. Você tinha um crédito de PIS/COFINS, você só podia compensar com PIS/COFINS. Né? Mas era uma limitação. Se eu tenho um crédito, por que eu só posso compensar com um imposto? E existia essa regra, e que eu me lembre, nunca foi objeto de ação direta de Bolsonaro, que eu me lembre, mas pode ser, mas não me lembro de ter sido questionada a regra. E era uma limitação também, que vigorou até os anos 95, né? 1995. Você quer esclarecer como é que vai ser a compensação? Nós vamos regulamentar ela, mas a ideia é fazer um escalonamento, né? Quanto maior o valor, maior o prazo de utilização, mas limitado ao máximo de 5 anos, tá? Então ninguém vai ficar mais do que 5 anos para utilizar esse crédito. Como eu disse, só valores acima de 10 milhões de reais. Como o ministro disse, a jurisprudência é pacífica de que a legislação pode regular a compensação, não há um direito líquido certo à compensação. E lembrando sempre que o empresário não é obrigado a compensar, ele pode, na decisão judicial, ele pode pleitear o precatório, ele vai receber. Então veja que não é realmente uma questão absolutamente arrecadatória, é uma questão de planejamento. A lógica do precatório é que ele dá um fôlego para a administração se programar. É enviado um precatório para o governo no início do ano, você coloca o valor no orçamento no seguinte. A compensação não tem isso, então nós estamos, na verdade, equalizando essa compensação com a lógica de precatório, de previsibilidade. O ministro deu esse parâmetro, é um parâmetro importante, porque ele já é utilizado na legislação tributária, mas nós vamos soltar muito em breve ainda nesse exercício a regulamentação. Não, a ideia é a gente fazer um escalonamento. Se o crédito for menor, ele pode compensar mais rapidamente. Se ele for maior, ele pode se estender, 30% acaba sendo um parâmetro médio, sim, disso daí. Pessoal, eu vou pedir licença e agradecer vocês. O Marlene pode continuar aqui esclarecendo questões técnicas para vocês. Sim, falei, é uma só, é uma medida só. É uma só. Sai quando a Casa... Está validado o texto pela Casa Civil já, por nós e pela Casa Civil. Agora, como é o presidente da República que assina, aí ele assinando sai. Tá bem? Obrigado.